Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos dando início a mais uma live Gotas de Orvalho. Nesta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, estamos mais uma vez aqui para esse encontro diário de segunda a sexta com a nossa live Gotas de Orvalho. É um momento de comunhão, um momento em que compartilhamos as nossas experiências, compartilhamos a palavra de Deus, o momento da oração, o momento em que fazemos menção ao nome do Senhor e a sua bondade eterna. Portanto, a gente convoca a todos para estarem conosco durante os próximos minutos, porque, na verdade, nós estaremos aqui durante pouco tempo, de modo que é o tempo suficiente em que você tem condições de estar conosco sem sentir a necessidade de sair da live, porque o tempo é muito pouco que nós usamos aqui. Mas vamos à nossa meditação, a meditação na palavra. Nós estamos refletindo sobre o comportamento agora dos irmãos de José quando, depois da morte do pai Jacó, depois do seu sepultamento, então eles voltaram para o Egito e começaram a imaginar outra vez. A vida os levou até aquele ponto. Durante todo o tempo passado de imaginações e de traquinagens, eles não aprenderam o suficiente para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. E a gente sabe que assim é. A vida nos dá oportunidades, nos concede condições, nos oferece saídas, nos oferece decisões a serem tomadas para que coloquemos em dia as nossas dificuldades que nós mesmos planejamos, edificamos, nós mesmos provocamos e depois a gente quer sair por um lado que não dá para sair. A gente faz as coisas erradas e depois a gente quer encontrar um bode expiatório para justificar as nossas atitudes. E não é assim. A vida não deixa por menos. Já lembramos aqui outra vez que o profeta Jeremias pergunta no livro das suas lamentações e dá a resposta. Ele pergunta dizendo: de que se queixa o homem vivente? A resposta: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas a gente quer torcer esse princípio milenar com os nossos pensamentos e astúcias e tenta resolver a situação
enrolando tudo e todos para sair fora com uma vitória que não vale a pena. Então, assim fizeram os irmãos de José. Tentaram matá-lo, venderam-no, tentaram tirá-lo do roteiro estabelecido pelo próprio Deus, tentaram fazer tudo para evitar aquele momento que eles teriam de viver mais tarde. Aquele momento teria sido muito mais proveitoso se eles tivessem a humildade de receber a José como governador do Egito ou de qualquer outra nação. Porque o que apontavam os sonhos de José é de que ele haveria de reinar, haveria de estar em eminência, e os seus irmãos e pais haveriam de se curvar diante dele. Mas isso não era presunção de José, isso não era planejamento de José, isso não era astúcia de José. José não estava inventando nada. E eles tentaram colocar obstáculo e fizeram tudo quanto puderam para evitar aquele momento, mas não conseguiram. Por quê? Porque aquele momento foi feito para José pelas mãos do Pai Celestial. Foi o próprio Deus quem estabeleceu toda aquela situação. E com todas as astúcias que eles tinham e destreza em praticar a maldade, não conseguiriam e não conseguiram evitar que José reinasse sobre eles e que eles se curvassem literalmente diante de José. Eu sei, a gente lê muito a Bíblia, e tem muita gente conhecedor da Bíblia, e conhece textos inteiros decorados e referências decoradas, mas essa gente não lê que o Senhor, depois que determina uma coisa que Ele quer fazer com alguém, não muda mais, não muda mais. A gente ainda não se convenceu de que a Bíblia é cristalinamente correta. A gente ainda não compreendeu que Deus, em sua soberania, porque Ele é soberano, isso não é segredo, nem mistério para ninguém. E Deus, na sua soberania, tem o domínio das coisas e da vida das pessoas em suas mãos. Essa gente não acredita que depois que Deus fala, as coisas acontecem da mesma maneira. Sabe por que eu pergunto assim? Porque a gente vê as pessoas lendo a Bíblia e lendo essas situações e acreditando que ele, quando fala, se o Senhor falou, está falado, o caso está encerrado, está sacramentado, pode chamar o doutor, o juiz, o delegado. Isso é a letra de um hino que Cícero Nogueira canta, né? E eu acredito em tudo isso. É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Mas é verdade não somente para o vizinho, é verdade para mim também.
E louvado seja Deus, porque é verdade para mim também. Mas se é verdade cristalina, milenar, eterna, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, se essa verdade é uma realidade para mim e para os outros, então, por que é que eu fico perturbado? E o salmista, pelo menos, teve a humildade de perguntar à alma dele: por que é que você está perturbada? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Então, por que é que a gente fica construindo situações vexatórias para a gente mesmo? A gente cria para a gente, e ainda bem, porque os outros não merecem. Não merecem os vexames desinteligentes que você cria para você mesmo. Os outros não merecem. Poupe os outros, tente poupar os outros. Porque tudo quanto a gente semeia, isso a gente ceifará. Diz o livro, e é verdade, eu acredito, e se cumpre. O que o homem semear, isso ceifará. Então, se o Senhor falou para você, está falado. Se o Senhor falou, preste bem atenção. Se ele falou, se não falou, também não está falado. Aí chama o doutor, o juiz, o delegado, o profeta, o bruxo, o adivinhador, a feiticeira, a rezadeira. Chame, pode chamar. Mas não sai do canto. Não sai do canto. Porque quem tem o domínio de todas essas coisas é o Senhor dos exércitos, que tem o seu trono nos mais elevados céus, e o seu nome é excelso, eterno, e a sua soberania é sobre todas as coisas, e ela dura pela eternidade. E a gente tem apenas que reconhecer: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas os irmãos de José viviam uma vida espiritual muito desconcertada, que não tinham condições de atentar para isso. Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles presenciaram, depois de todos os acontecimentos, depois de toda a realidade trazida à tona, eles viram José governando o Egito, dominando. A Bíblia diz que ninguém entrava e nem saía sem a ordem de José. Faraó determinou: eu sou o maior no trono, mas afora isso, você tem a palavra, José. É você que diz. E eles viram tudo isso durante algum tempo, enquanto Jacó viveu no Egito. Eles viram, mas quando voltaram do enterro, foram maquinar outra vez. Voltaram para o mesmo canto que tinham iniciado, porque não saíram dali, iniciaram naquele sistema de construir a maldade em cima dos outros. Eles se acostumaram a mentir, a enrolar, a inventar.
Não vê aquele caso lá com os filhos de Et, foi mesmo? Me parece que foi o nome daquele homem que eles mataram a família inteira, conversaram com o homem, discutiram o assunto e se deram por satisfeito no caso, e quando o homem menos esperou, eles se levantaram e mataram toda a família, inesperadamente. Eles se acostumaram a fazer isso, pensando que o mundo era deles e que eles podiam fazer isso durante toda a existência do mundo. Não era nem a existência deles, era do mundo mesmo. Mas tiveram que passar por um ensinamento didático, um ensinamento espiritual para purificar as almas cebosas que carregavam. Então eles chegaram para José e soltaram mais uma. A gente vai ler só o versículo para comentar amanhã. O versículo 16 do capítulo 50. Por isso mandaram dizer José. Eles imaginaram que José ia se vingar. Eles comentaram, saíram pensando, analisando. Olha, se José fosse igual a nós, ele agora ia se vingar. Ele ia se vingar do mal que fizemos para ele. E aí o versículo 16 diz: por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte. Jacó nunca ordenou isso. Jacó, o seu pai, e não era pai deles também não. Veja como é aí que as pessoas, quando estão fora, se comunicam. O seu pai ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Jacó não recomendou isso. Isso era uma recomendação que Jacó faria pessoalmente. Jacó faria isso. Jacó era um homem espiritual. E, portanto, não tinha medo nem sofria de presságios variados para mandar um recado para o filho dele, José, para que perdoasse seus irmãos. Até porque o caráter de José era bem diferente do caráter deles. E eles não sabiam. Eles pensavam que José, por ser irmão deles, tinha a mesma tendência maligna de projetar, de construir projetos descabidos. Amanhã é sábado, é o Santo Sábado, mas segunda-feira, se o bom Deus permitir, a gente volta para mais uma live Gotas de Orvalho e volta para refletir sobre essas questões que envolvem o nosso coração, a nossa vida. Se lembre, meu irmão e minha irmã, seja você lá quem for, crente de rachar calçada, pastor de envergar, ganhador de almas, doutrinador do jeito que quiser. Lembre-se que Deus está no controle das coisas e que Ele continua mandando no pedaço, viu? É Ele que manda, não é você com o seu
juízozinho do tamanho de nada que vai determinar as coisas. Ainda bem, Ele é o Senhor e Ele está pronto realmente a nos ajudar. Ainda bem, Ele é um Deus misericordioso. Ele é soberano, mas Ele olha para nós, os filhos dos homens. E a Bíblia diz que Ele prescruta a nossa alma. Portanto, confiemos nele e na sua graça. Vamos orar, vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus e vamos orar em seguida. Temos aqui a irmã Arivanilza Germano, de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Ela está acompanhando a nossa live diariamente e o Germano teve Covid. Germano é o esposo dela e ficou com alguns resquícios da doença, que é terrível, e o Germano ficou com pneumonia e está se tratando, e a gente coloca diante do altar de Deus. Vamos continuar orando, pedindo a bênção de Deus. Do Covid ele já ficou bom, e o Covid não brinca, né? Se a gente demora, ele toma conta, não brinca. E deixa esses resquícios e chafurda a vida da gente. Quando não leva, mas não vai levar do Germano. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Irmã, Deus lhe abençoe. E vamos continuar firmes na oração, pedindo a bênção de Deus. Irmã Diana Holanda, no Encanto, diácono Luan Jackson, em Natal, a irmã Maria das Dores Costa, em Apodi, a irmã Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Ana Célia, a irmã Rita Daniel, em Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte, no Ceará. Lindinete Marroques está em José da Penha, pede oração. E ontem foi o aniversário do filho, o primogênito, Aizamac, né? Que chama Maiquinho. E ela ontem esteve lá no aniversário, na festa lá, né? Deus abençoe, que riqueza. Evangelista João Bolso de Lima, em Pau dos Ferros, pastor Arthur Batista, aqui em Apodi, Francisco Higino, pastor Higino, em Mossoró, Gilvaneto Mendes, em Upanema, presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Sila Fernandes, em Apodi, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Lourdinha Souza, aqui em Apodi, trabalha na Secretaria de Educação do município, Deus abençoe. Lindinalva Marroques, na cidade de Angicos, acompanhando a nossa live. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Maria Leide, aqui em Apodi. Edith Florença, em Apodi. Irmão Antônio Mendes, em Olho d'Água da Bica, no município de Taboleiro do Norte. Uma bênção especial para o nosso irmão e toda a família. Jacilene Noronha, aqui em Apodi. Aline Fernandes, em Apodi. Maria de Lourdes Fernandes, em Apodi. Edneide Penha, também em Apodi. Muito obrigado, minha irmã. Continue orando por nós. Antônia Mara Silva, em Pau dos Ferros. Deus abençoe a nossa irmã.
Jonas Gomes, presbítero, em Mossoró, Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros, Edivalda Souza, na cidade de São Miguel, Raimunda Marinho, aqui em Apodi, no Rio Novo. Deus abençoe a nossa irmã, no nome de Jesus. Deus lhe conceda graça. Temos a irmã Silvia Alves, aí em Sororoca, toda a família, a gente abraça. Janaína Fernandes, também em Sororoca. Jair Oliveira, esse é o Jair, acho que ele mora na cidade de Mossoró, por ali. Ele mora em Mossoró. Nós agradecemos o Jair Oliveira, muito obrigado, Deus abençoe, continue acompanhando a nossa live. Vanúzia Lopes e a irmã Maria Valdete, em Apodi, diz graça e paz, pastor Davi. Genildo Simone Brasil, onde é que o Genildo? Aqui em Apodi. Deus abençoe. O irmão Genildo mora lá no Bacurau 1. Vânia Lúcia, aqui em Apodi. Ana Moraes, em Apodi. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe. Continue acompanhando a nossa live. Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros. Alzenir Silva também mora em Apodi. Deus abençoe, continua acompanhando a live. Antônia Gomes, aí no bairro do Bico Torto, aqui em Apodi. Deus abençoe. Damares Gomes, aqui em Apodi, acompanhando a nossa live. E a gente agradece a todos vocês pela participação, pelo apoio, porque a participação de vocês é quem dizem que realmente a gente deve continuar. Se vocês não participarem, não estão participando, é porque alguma coisa está acontecendo. Você está achando algo melhor e aí parte para lá. E a gente, quando as pessoas não acompanham, pelo menos eu sou obrigado a parar e dizer, não faço mais, que não está agradando. A gente não faz para agradar, mas tem essa parte também. A gente faz para as pessoas, não é para mim que eu faço essa live. A live me ajuda muito, ela tem me ajudado muito, especialmente a comunicar. É um treinamento que eu faço aqui diariamente. Mas o nosso objetivo é você, abençoar você, orientar você, ajudar você. Se você acha coisa melhor, a gente não pode continuar eu falando sozinho para a live, né? Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a sua graça nesse momento. Levante assim a sua mão. Senhor, nós te damos graças. Não queremos viver por conta das nossas conclusões e decisões e construções em terra movediça que dizem respeito à destruição da nossa caminhada. Senhor, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, queremos exaltar a tua santidade. Há dezenas de irmãos e irmãs e amigos agora em oração e queremos colocá-los diante do teu altar, a cada um de acordo com as suas necessidades, sejam tocados, abençoados, guardados, protegidos,
por causa da tua santidade. Abençoe a todos quantos estão se recuperando, recuperando a saúde, saindo desta dificuldade, desta situação, desta enfermidade. Deus de toda graça, tu és o Senhor poderoso que anima, que aviva, que abençoa, que renova, que transforma, Deus de toda verdade e de toda majestade. Nós queremos te agradecer. Abençoe cada irmão, cada irmã, onde quer que se encontre, toca em cada vida e transforma a situação. Meu Deus, tem misericórdia desta humanidade necessitada, carente da tua presença e do apoio divino sobre a vida de cada pessoa, de cada família, de cada criatura. Deus bendito, estende as tuas mãos e concede a tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos e te bendizemos, louvamos a tua santidade, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço para cada irmão, cada irmã, cada amigo. E na segunda-feira, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, nós estaremos de volta aqui para mais uma live Gotas de Orvalho. Um abraço, Deus abençoe e vamos continuar com fé, acreditando que a mão do Senhor continua sob o controle de todas as coisas. Até a próxima segunda-feira, no nome de Jesus. Amém.